Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Beto, esse é o Dois Nerds e uma Bíblia, e eu estou aqui com o Lucas. E aí, pessoal? E aí, meu amiguinho Beto? Você tá bem? Dormiu bem? Cara, dormi, mas estou acabado. Tá acabado. Eu tô com frio, cara. Por que pareça, eu tô com um pouco de frio. Você tá com frio, Lucas? Pois é, um leve frio, mas já vai passar, é um lápis. Não, eu vou pegar esse áudio, toda vez que a gente estiver reclamando de calor, alguma coisa assim, eu vou dar um play nesse áudio assim, eu estou com frio. Não, mas eu vou falar lápis, assim, não, ó, o Lucas pediu pra desligar o ar-condicionado. Não, nunca farei essa solicitação, de forma alguma. Ontem, inclusive, deveriam ter ligado cedo ela. Não, porra, velho, porra. Misericórdia. É basicamente um pecado ligar o ar-condicionado num dia gelado. Não era gelado ontem, não. Tava quente. Só que agora de manhã tá... Não sei porque eu acordei com leve frio, acho que meu corpo está num lapso. Mas ele já vai lembrar quem ele é. E vai deixar de sentir frio. Entendi. Muito bom. Curitiba faz isso na gente. De vez em quando nós temos dias de frio. Realmente não tá frio hoje. Então me assusta. Mas tudo bem. Meu amigo, hoje nosso tema é totalmente teológico. Sim, vamos resgatar aqui algo que faz um tempinho que a gente não faz aqui no Dois Nerds, né? Um Nós Explica. Nós Explica. E dessa vez sobre justificação. Mas, amiguinho, pensando em justificação, quando propus esse tema aí pra gente trazer, foi minha experiência em sala de aula mesmo, e um pouco na igreja também. Mas em especial não no sentido teórico, no sentido prático mesmo, né? Essa justificação serve pra quê no final das contas, né? A gente vai conceituar, a gente vai trazer definições aqui, mas a grande preocupação que eu vejo no final das contas é o final. Para que isso serve para mim como cristão? Para que isso serve para a igreja? Porque isso não fica só na teoria. As pessoas têm muita dificuldade em ter um conceito e pegar esse conceito e torná-lo algo aplicável. Falo isso como professor de uma faculdade de teologia, né, das pessoas aplicarem o que elas recebem de conceituação. E na questão da igreja também, aquilo que elas leem uma informação na Bíblia, elas ouvem uma informação na pregação, só que elas não conseguem tornar isso em algo palpável. Eu fico me indagando qual a dificuldade da gente tornar o amor, por exemplo, não só um discurso teórico, mas torná-lo uma realidade aplicável. E tantos outros conceitos, e a justificação deles também, em algo aplicável. Não sei se você já notou essa dificuldade em seus ambientes de atuação. Já. Não só isso, mas também compreensão exatamente do que é o ato de justificação divino. E é realmente muito triste o fato da gente ter essa dificuldade de aplicar, porque é algo prático. A justificação, ela não está no âmbito teórico da existência do relacionamento de Deus para com o homem, mas ela é uma ação realmente prática que afeta a vida diária, o dia a dia, o viver humano, vindo ali da entrega de Jesus e da cruz. Então eu em certo ponto eu penso, não entender a justificação é não entender a cruz de Cristo, que é a base do nosso cristianismo, né? Perfeito. Até porque a justificação, entrando já num aspecto conceitual, está dentro dessa ideia de salvação. Quando a gente fala em salvação, a gente fala de uma ação única, mas que tem vários desdobramentos. E esses vários desdobramentos a gente tenta estudar no campo da teologia. E acho que esse é o nosso grande problema, amiguinho, o problema da sistemática. Apesar de ser professor de sistemática, talvez seja um dos vai falar mal da sistemática. Mas talvez seja um dos grandes problemas da teologia sistemática. A teologia sistemática é uma área da teologia que tenta organizar as coisas. Ela tenta formar sisteminhas.
para tentar deixar o processo mais didático. E aí, quando você fala de salvação na Bíblia, você tem vários conceitos que acompanham a salvação. Você tem ali, vou pegar aqui alguns, vou tirar pro ar aqui vários conceitos. Tem a conversão, você tem a regeneração, você tem a justificação, você tem a santificação. E aí a pessoa ela vai pegar esses montes de conceito e vai pensar, acontece tudo assim, ó, é uma ordem, as coisas vão acontecendo assim, duram tanto tempo cada ordem. E não é essa a intenção da sistemática quando ela organiza a ideia de salvação. A ideia da sistemática, na verdade, é tentar mostrar os vários desdobramentos que a salvação tem, sendo um evento único. É um evento único que Cristo realiza, ele realiza essa obra de salvação em nossas vidas. E essa obra de salvação dá vários desdobramentos na nossa vida, cria vários processinhos. Então você tem o processo da conversão, você tem o processo da justificação, você tem o processo da regeneração, você tem o processo da santificação. Mas todos eles estão na mesma ação, é a mesma coisa, não é numa ordem específica, não é tem que acontecer isso para acontecer isso, é tudo junto. É um combão e vai acontecendo em cada uma das suas respectivas áreas alguns desdobramentos dessa salvação. A justificação é um desses desdobramentos. É um desses mini processos que acontecem dentro da salvação. E o nome é sugestivo, né, amiguinho? Justificação está relacionado com justiça. Ah, é? Não, isso não é sugestivo. Eu achei que era colocar o texto justificado no trabalho. Não, amiguinho, não é essa a possibilidade. Mas que bom que você trouxe esse exemplo para os nossos ouvintes eventualmente não caírem também nessa armadilha. Mas não deixa de ser sobre estar justo. Alinhado a uma grid, né? A um padrão. Perfeito. Uma boa ilustração metafórica. Não é, mas tudo bem. E está relacionado com justiça. Justiça. E quando a gente fala de justiça, a gente fala em direito. Uhum. Eu acho muito legal como a justificação ela tá muito relacionada a esse elemento, vamos colocar assim, a gente já vai ampliar, mas assim, social, né, da regra. Uhum. Da regra, eu acho que a regra é melhor aqui. A justificação está muito alinhada com a ideia de regra de vida, enquanto a restauração e os outros elementos falam um pouco mais sobre o relacional com Deus, estar novamente naquele estado de santidade, de pureza que era no Éden. A justificação ele é muito prático, ele é muito relacionado às nossas ações, ao nosso dia a dia e a uma regra de vida que a gente tem que seguir. E a gente consegue fazer comparativos ao âmbito jurídico de uma forma muito interessante. A proximidade com o mundo jurídico ela é muito forte na justificação. É um conceito bastante jurídico, por tratar-se de justiça, né? Exato. Então entra aí no campo, no linguajar juridiquês. E a ideia da justiça, tentar ser sucinto aqui, nós somos culpados. Nós somos culpados por algo. Nós cometemos uma falha. Essa falha se chama pecado. Essa falha, esse pecado, ele nos condena. Eu não quero entrar muito em minúcias nisso. Isso, porque talvez isso. daria um outro Nós Explica. Mas nós somos pecadores, somos condenados, portanto, por um erro nosso. Nós merecemos morrer por causa desse pecado. É o salário dele. Pegando um texto de Romanos, o salário do pecado que nós cometemos é morte. Aí o que a salvação faz? Aí olha que coisa maravilhosa. Um dos desdobramentos da salvação é pegar essa nossa qualidade, essa nossa natureza, não qualidade mesmo, essa qualidade, condenado, esse adjetivo condenado, e ele pegar esse adjetivo, ignorar completamente ele e colocar um outro adjetivo ali, justo. Eu prefiro justificado. Justificado, pode ser. Obrigado. Não há nenhum justo sequer. Justificado. Isso, eu prefiro. Justificado. No entanto, veja que o histórico não mudou. Eu continuo sendo um pecador, eu continuo tendo cometido falhas que me tornam indigno. Mas o meu status final foi modificado para justificado. Por quê? Porque Cristo realizou uma obra lá na cruz do Calvário e gratuitamente, sem esperar que eu mudasse as minhas ações,
gratuitamente ele me torna justificado. Mesmo com o histórico ruim, eu sou justificado pela obra de Jesus Cristo. Né? Mudei o meu status de condenado para justificado. É agora que a gente faz o apelo? Já? É muito bonito isso, né? Essa entrega, essa possibilidade mediante a graça de Deus, que não faz o menor sentido. Porque se a gente for olhar, não faz sentido você ser culpado de algo, você ser merecedor de uma punição e alguém recebe essa punição por você. Mas é exatamente esse o conceito de ser justificado mediante a graça divina. A gente tem aí a possibilidade de não fazer nada e receber a salvação. E isso é muito louco. E a gente tem alguns textos bíblicos que defendem isso muito bem, e eu acho que vale a pena a gente deixar claro aqui para os nossos, eu ia falar telespectadores, mas os nossos ouvintes, né, alguns versículos bíblicos que você pode aí, depois de ouvir o nosso cast, pegar a sua bibliazinha e fazer uma devocional em cima deles, que falam sobre essa justificação divina. Bora! Acho que é bom mesmo, mas só comentando antes de entrar no texto bíblico, né, você falou que é muito bonito. Eu sempre comento com o pessoal, né, quando eu faço discipulado. Cara, nós, se olhássemos o nosso histórico de vida de forma anônima, o nosso e das pessoas que nós amamos e que nos cercam, nossa decisão como humano sempre seria a mesma. Culpado, 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 culpado. Porque aí não faz sentido vir o Deus encarnado vir, né, o próprio Deus vir e falar, não, justificado. Uhum. É algo que só ele é capaz de fazer, não faz sentido pra gente, porque a gente condenaria a gente mesmo e os outros que nos cercam, se a gente anonimamente visse o nosso histórico. Tranquilo. Cristo olhou esse histórico e não condenou, a justificou. Eu acho que a grande pessoa que vai trabalhar essa ideia é Paulo, né? Ah, com certeza. Tem até em outros momentos, a gente vê ali no Antigo Testamento vestígios de uma justificação. Jesus tem uma passagem até que ele também apresenta, né, que tal homem foi justificado para sua casa, ele faz menção ao termo justificado, mas ainda são visões muito... ainda não são visões completas, uma compreensão plena. Paulo é que vai destrinchar melhor. Right. Ainda mais no texto de Romanos, né, que é o clássico do Paulo aí sobre salvação, é onde ele vai expressar melhor a ideia. Em especial o Romanos 3, ele tem um texto ali que menciona algo até que você falou aí, amiguinho, né, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. O gratuito é algo que a gente tem que ter muito em mente na ideia de justificação. Deus não cobrou uma mudança grande da nossa parte para nos justificar. Embora a gente tenha que tomar cuidado com isso, né, amiguinho? Porque isso não quer dizer que a gente não faça nada para sermos salvos. Precisa ter a crença e o arrependimento. O texto deixa claro, né? Os termos aqui, até na tradução acaba sendo importante, mas os termos são importantes a gente se atentar a eles, né? Então justificado pela redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação. Então essa é uma palavra importante nessa relação da justificação, né? No seu sangue, mediante a fé. Há um mediador. Uhum. A fé, né? A gente tem que o quê? Ter fé. Precisa crer. Senão tem que crer. Você tem que ter fé e tem que ter e essa fé vem acompanhada, consequentemente, do arrependimento. Quando nós cremos e somos salvos em Cristo Jesus, a partir dessa relação que há entre Ele ter nos encontrado e nós respondermos de uma forma misteriosa a esse clamor, esse processo é a salvação. E aí a justificação está acontecendo nesse meio de campo. Só que ela é gratuita no sentido de que a pessoa não mudou sua natureza. A natureza continua pecadora. Só que agora foi justificada. Olha só que coisa louca. É algo que só Deus é capaz de fazer. E é aquilo, como o Lucas já falou aqui, é um processo que acontece em diversos processos em simultâneo. Então, havendo a fé na pessoa de Cristo, né, na salvação, entrega e misericórdia de Cristo, há o processo de conversão. Quando acontece o processo de conversão, há diversos processos ali. Há a justificação, que é o quê? Essa
diante do júri celestial, o nosso pecado é deixado impune, ele não é apagado, ele é deixado impune, não vamos ter que pagar as consequências do pecado. Essa é a justificação. Ao mesmo tempo, há a restauração, meu amiguinho, que a gente pode falar? Restauração. Restauração. A presença de Deus. E, que é o quê? A nossa natureza humana pecaminosa começa a passar por processos de restauração. Que é o quê? É abandono do pecado e santificação para com Deus. Então são processos que vão acontecendo. Um nesse âmbito do meu pecado, o outro no meu dia a dia, em como eu vou me tornando uma pessoa mais pura, mais justa. E aí são vários processozinhos. A gente vai fazer depois nós explica para cada um desses processos do que vale a pena. Mas é um processo, há uma série de transformações. Então a conversão, eu me converti, mediante a fé eu não preciso fazer nada. Não, entende-se que diante da conversão há mudança de vida, a ideia de converter, né? Há uma mudança de vida, há essa necessidade. Então a gente entende que haverá mudanças de ação, a pessoa muda suas perspectivas, coisas que ela antes realizava, ela vai começar a olhar e falar assim, putz, isso daqui não está muito certo, vou mudar. Tudo isso junto com a justificação ali diante de Deus. Num encontro de jovens lá da igreja, teve um jovem que falou, se ele estiver ouvindo aqui, eventualmente se cache, sim, é uma referência a você, meu amigo. Beijo. Ele comentou sobre... é como se fosse na autoescola, né? A conversão é mudar de pista. Isso. E eu nunca tinha feito essa associação. 30 anos na cara eu não tinha feito essa associação ainda. Mas é mais ou menos a mesma ideia, né? Na autoescola chamam, quando a gente vai fazer uma mudança de pista, conversão. É isso, é mudar o destino, de certa forma, a rota, o caminho que você está trilhando. Ou para o pessoal mais tecnológico, quando você vai converter um Word em PDF, você altera aquele elemento de um para outro. Então deixamos de ser Words e nos tornamos PDFs. Olha que lindo. Que lindo. Tema da palavra, se torne você também um PDF do Senhor. Ok, outro termo que eu acho muito importante aqui, pelo menos na versão que eu tô lendo do Romanos, no versículo 25, é que ele fala assim, deixando impune os pecados anteriormente cometidos. Eu acho muito interessante esse uso do termo impune, porque a gente às vezes tem muito essa... E não tá errado, tá, gente? Mas aquela coisa assim, lavados pelo sangue do Cordeiro. Nossos pecados foram lavados, fomos feitos limpos. E por muito tempo eu cresci, eu acreditei nisso, que era como se meus pecados eles fossem esquecidos, como se eles já não existissem mais. Mas a partir do momento em que eu entendi, e isso mudou muito a minha vida, meu relacionamento com Deus, que o meu pecado ele não é lavado, ele é simplesmente deixado de lado, mas ele tá lá. Eu sou eternamente pecador. Sou pecador diante de Deus e o meu pecado ele não é apagado, ele está lá. Eu pequei, o meu histórico está manchado, isso não vai mudar. O que acontece é que não vai ser posto peso nisso. Deus não vai fazer com que eu pague as consequências não, né? As consequências finais dele. Os pecados, as consequências têm que ser pagas. Mas assim, no julgamento final, esse pecado não me levará à perdição, porque há alguém que me faz justo ou justificado para a salvação. Mas as consequências desse pecado ainda têm que ser pagas. Só fazendo aqui explicando, o Beto usou uma hipérbole ali, tá? Não foi eternamente, que lá na eternidade nós somos mais pecadores, mas enquanto a eternidade não chega, isso, somos importante. Pecadores. Em terra, né? Em terra. Mas uma questão... exatamente isso, a nossa natureza ela não se modifica, e Deus, ele não tem um deletador, né, um fatiador de papel, né, que ele joga lá e esquece literalmente aquilo que nós cometemos. Nosso pecado está lá, só que esse pecado não afeta mais nosso relacionamento com ele. Acho que isso, além de uma questão escatológica, né, não afeta no juízo final, não vai afetar o nosso destino final. No presente também não tem que afetar. A minha relação com Deus, ela não fica travada por conta de questões de pecados que eu cometi. Que é a questão da culpa, né? A gente fica às vezes tão preso na culpa. E esses pecados todos, apesar de terem existido, terem transgredido o Senhor, hoje eles são inculpáveis.
Então você não tem mais que carregar a culpa deles. Você não tem mais que viver um relacionamento distante com o Senhor. Você pode se aproximar dele e viver um relacionamento genuíno. E eu faço um gancho já com Romanos 5. Né? O Paulo ali no 5, no 16 e no 18, ele faz uma associação com o Adão. E ele até comenta, né? Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Foi o pecado do Adão. O Adão pecou e, consequentemente, a natureza humana se tornou pecaminosa. Tá? Todos os homens, naturalmente, nascem em pecado a partir de Adão. Então, como por um pecado trouxe condenação a todos, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Aí no 18, assim como uma só transgressão resultou na condenação, um só ato de justiça resultou na justificação. O Paulo está fazendo uma associação com o que aconteceu com Adão e o que aconteceu com Jesus. Adão, um único, pecou, e seu pecado tornou a natureza humana pecaminosa. Cristo, essa consequência do pecado de Adão resultou em muitos pecados na humanidade. Porque a natureza pecaminosa predispõe o nosso coração para o pecado também, e vários atos de pecado começam a surgir na humanidade. E o homem não consegue redimir esses inúmeros pecados. Aí vem Jesus, e com um único ato de justiça, assim como por um pecado entrou o pecado para toda a humanidade, um único ato de justiça de Jesus promove a justificação a todos aqueles que creem. A justificação, ela está acessível a todo ser humano. A salvação está acessível a todo ser humano, né? O Paulo, para Timóteo, ele escreve, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E pelo menos, acho que eu falo pelo meu amiguinho aqui, nós temos convicção e temos a crença de que Deus veio para salvar, com o desejo de salvar todos os homens. Nem todos serão salvos, mas há um desejo, há uma vontade, há uma intenção, e esse caminho está disponível a todos. Tá? Então a justificação está aí disponível a todos aqueles que crerem na obra de Jesus Cristo e se renderem a ela. E isso a gente já joga então para Gálatas, né? Bora lá. Em Gálatas ele continua esses processos de justificação. Em Gálatas ele continua essa ideia, e Gálatas tem alguns pontos bem específicos, né? Cada livro, obviamente, tem a sua temática. Então, enquanto o Romanos ele está apresentando muito essa, vamos colocar assim, origem, né? A origem da justificação, a origem do pecado. Em Gálatas ele tem uma mensagem um pouco mais voltada para as obras. E Gálatas 2,16 fala muito, ele deixa nítido assim, né? Ó, sabendo tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus como fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Ele repete, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então em Gálatas a gente tem uma mensagem muito mais voltada para a ação efetiva, né? Não é a lei, não é a ação humana, não há nada que possamos fazer que faça com que nós sejamos mais dignos ou menos dignos da salvação entregue por Jesus. Nós somos completamente indignos, e quem nos faz digno, na verdade, somente Ele é digno, e Ele nos dá isso de graça. E Gálatas deixa isso claro. Então a gente tem que também ter uma plena consciência. Tudo que está acontecendo com a gente acontece por misericórdia, não há mérito. A justificação está ligada à falta de mérito dentro desse processo salvífico. O mérito é só de Jesus. Nós não temos mérito nenhum. E um outro texto de Gálatas que chama a atenção nesse sentido é o 3:11, né? Novamente ratificando essa ideia, né? Diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, mas o justo vive pela fé. Resgatando até um texto lá de Abacuque, né? Esse texto do justo viverá pela fé. O Paulo resgata esse texto e traz para a nossa realidade cristã. Não somos justificados pelas nossas ações. Nós não conseguimos resolver o problema da nossa condenação, mas Cristo resolve. E é por isso que a gente tem que crer nele e parar de tentar ser arrogantes e de que vamos resolver o problema da nossa relação com Deus no sentido salvífico. Nossa relação não vai ser resolvida por nossa própria força.
ela nasce na força do Senhor. É Ele quem realiza essa obra de justificação na nossa vida. E aí, amiguinho, entra esse aspecto, né? Acho que a gente ainda está em questões de conceituação e estamos tentando ser sem usar termos difíceis, né? Tentamos conceituar. E ser breve também é muito difícil. É muito difícil. Mas reforçar alguns sentidos que essa justificação traz para nós. O primeiro é esse sentido judicial, que nós já falamos aqui, mas é importante batermos de novo. A justificação, ela parte de um princípio de justiça divina que precisa ser executada. Há uma condenação. Se há uma condenação, tem que ter um juízo final. Tem que ter aquele momento em que o juiz decreta a sentença. E aí a nossa condenação, a pena para essa condenação é morte. Então a gente, sempre que pensa em justificação, a gente tem que vir para esse lugar do tribunal, onde nós estamos inseridos, e imaginarmos que na hora da declaração da nossa sentença, da nossa pena, Jesus aparece assim como o herói da história, e ele aparece com um papel escrito uma conclusão diferente, um carimbo diferente. Porque ele não muda o histórico continua, mas ele pega o último papel, que é a pena, ou ele leva um carimbo e coloca nesse último papel um justificado. É isso que ele faz. E anula tudo. O processo é arquivado. Esse homem, a pena mudou. A pena é liberdade. Ele é livre. A pena não é mais morte, a pena não é mais, enfim, qualquer outra coisa ruim. É liberdade. Esse sentido jurídico, essa imagem jurídica, eu acho que ela não pode sair da nossa cabeça quando a gente pensa em justificação. E eu acho também que a gente não pode tentar encontrar lógica nisso. A gente tem que entender e aceitar que é assim. Porque não vai fazer sentido mesmo, gente. Ainda mais os nossos amigos advogados que estão acompanhando a gente. Não faz sentido. Não faz sentido. E a gente é muito interessante, é muito rico perceber as semelhanças com que existem dentro da relacionamento Deus-homem com os aspectos jurídicos. Não vou entrar aqui nisso, obviamente, mas há muitos aspectos do relacionamento. O próprio Espírito Santo ele tem uma função muito grande nisso, mas não tendem a encontrar sentido nisso, na lógica humana, né? É a lógica divina. Então vai quebrar os nossos padrões e ela veio para isso. Ela quebra totalmente a nossa expectativa, como o Lucas já falou. Ó, se fosse a gente ia julgar como pecador e merecedor do inferno, porque somos. Então a gente tem que olhar realmente com esse aspecto da maravilha da graça e do milagre. E ainda nesse aspecto de loucura, e eu acho fantástico essas coisas loucas, pegando aí o texto de Coríntios, né, Deus torna as coisas loucas deste mundo, né, naquilo que é a verdade, para confundir os sábios. A fé cristã é norteada por essas loucuras, né? É por isso que não tem como explicar racionalmente. É algo que a gente crê, porque não tem explicação. Paulo deixa isso muito claro aos coríntios. A palavra que eles receberam, que é a mesma palavra que nós recebemos, ela é loucura para os que não creem. É insano. E para nós que cremos, é a palavra de Deus. Com um pouco de loucura também, mas é a palavra de Deus. E é uma palavra que surge do amor. Se ela fosse para ser pautada em um raciocínio humano 100% plausível e normal, não precisaria do sobrenatural na história. A gente conseguiria encontrar justificação em outros elementos humanos, mas não há justificação, não há salvação, não há restauração humana diante de elementos naturais. Há necessidade do sobrenatural divino. E uma outra questão aí para talvez fecharmos esse ciclo inicial, né, de conceituação da justificação, é essa ideia do perdão. Que a gente já mencionou aqui, mas é só para fecharmos esse ciclo, porque são questões importantes. Há um processo de perdão acontecendo, e novamente é um perdão que não tem muito sentido lógico, porque esse perdão vem dessa crença, beleza, nós nos arrependemos, há um arrependimento da nossa parte na conversão. Quando a gente crê, a gente tem aquele momento, né, a gente vê, Cristo nos encontrou e nós, nesse encontro, reagimos a Ele. Nesse processo, há um arrependimento. A gente está disposto a mudarmos a nossa vida e nos entregarmos à direção de Cristo para termos a nossa vida guiada por Ele. Tá? Então, há essa mudança de vida no nosso coração. Mas, de novo, a nossa natureza não mudou, ela continua pecaminosa. Por isso que mesmo arrependidos, justificados, salvos, a gente continua cometendo alguns deslizes, embora tentamos sempre fugir deles. Mas é aí que a gente vê a lógica do perdão.
Agora, saindo do campo do juridiquês, indo para o campo, talvez, do relacionamento mais íntimo, um relacionamento paternal, um relacionamento filial. Acho que o paternal é mais bonito quando a gente pensa na relação com Deus. Mas indo para esse tipo de relacionamento, Deus ele nos recebe totalmente diante da presença dele, ignorando tudo aquilo que foi cometido no passado. Não no sentido de esquecimento, mas ignorando que aquilo vai gerar consequências na relação com ele. O que nós somos, o que nós cometemos, não afeta a nossa relação mais com o Pai. Ele nos recebe de braços abertos. Ele nos recebe com muito amor, com muito afeto e está disposto a deixar de lado o que cometemos para começar um novo relacionamento. E ele vai permanecer assim durante toda a nossa caminhada como salvos. Porque nós vamos ter deslizes, mas sempre que nos arrependermos de novo por conta desses deslizes, o Pai estará ali falando, não, vamos começar de novo. Sem ficar jogando na nossa cara, sem ficar dando bronca, sem ficar falando, mas lá atrás você não conseguiu, que é coisa que o humano faz, né? O ser humano faz isso, a gente perdoa, mas sempre até quando? Mas vai fazer de novo? Vai me magoar de novo? Cristo não, com ele não é assim. Ele sempre está disposto a novamente reiniciar esse relacionamento com um perdão total, desde que haja sempre esse arrependimento da nossa parte. E arrependimento é o desejo de mudança. Por mais que a gente não saiba como mudar, não saiba de que forma isso vai acontecer, muitas vezes vai ser fruto da obra de Deus, não vai ser fruto nosso, mas é Ele quem vai realizar essa mudança em nossa vida. Mas há esse desejo de mudar dentro do nosso coração. Dentro da perspectiva desse desejo de mudança, eu acho muito mais, e veja se eu tô falando besteira, mas muito mais do que um efetivo estou mudando, uma vontade, desejo mudar. Viver a vida de forma que mostre isso, eu acho que é muito mais plausível do que a mudança efetiva em si, porque daí senão a gente entra num ciclo de frustração. Quero mudar, legal, quero mudar, mas não consigo, porque somos humanos, somos falhos, e tempos em tempos tornamos a cometer algum tipo de deslize, algum tipo de pecado, e aí aquela imagem, não, porque eu tenho que ser justo, eu tenho que ser santificado, e eu não consigo, acho que talvez eu não tenha sido salvo, ou eu não fui chamado para isso, e Deus não vai me aceitar porque eu não consigo, e aí a pessoa cria uma expectativa de santidade irreal, que não faz parte, que é impossível para o ser humano. E a gente tem que entender que diante de Deus nós podemos ser sim justos, podemos ser sim santos, mas é um processo, e a gente vai ser plenamente puro somente no eterno. Então é um processo, é um dia a dia, é a cada dia ali, acontecerão deslizes, mas vamos perdurar, vamos continuar insistindo e melhorando a dia a dia, buscando melhorar em Deus, né? Eu acho que então esse processo de perdão, ele vem, e a parte do justificado é exatamente isso. Você não é feito limpado, tá limpo, o pecado não existe mais e a partir de hoje nunca mais vai existir. Ou se você pecar de novo, você manchou o que foi limpo. Não, o pecado tá ali, é só o peso dele que não vai ser colocado em você. E aí você busca viver essa vida correta. Também não é para desperdiçar o sacrifício de Jesus. A Bíblia deixa isso claro. Já que é assim, vou fazer o que eu quiser. Não. Mas é buscar viver essa vida correta, essa mudança de vida. Eu concordo, acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente coloca também num patamar muito elevado, a gente tem que buscar ser o nosso melhor. Acho que essa é a grande... Deus, ele olha muito o nosso coração. Quando a gente olha muito todos os textos bíblicos, essa semana a gente estava fazendo DBD de Salmos lá na Água, a gente passou pelo Salmo 51. Certo. E lá no Salmo 51, Davi fala várias vezes, né? Um coração, a importância do coração, né? E tem aquele texto clássico, um coração quebrantado e humilde, não o desprezarás. Então, realmente, o sacrifício que Deus espera é esse coração genuinamente que está demonstrando uma crença genuína nele, demonstra um desejo de mudar a sua vida radicalmente para ser o melhor dentro das nossas limitações para Deus e está disposto a se entregar totalmente aos caminhos dele.
Então acho que a gente entra até no aspecto de algo muito individual, né? Algo muito da relação da pessoa com Deus. Tome cuidado para você também não criar pensamentos de que você vai do dia para noite se tornar a pessoa mais perfeita, porque isso não vai acontecer realmente. Nós nunca vamos ser perfeitos nessa vida, mas nós buscamos diariamente sermos melhores. Poxa, ó, cometi essa falha, me sinalizaram já percebi, vou tentar evitar ela, vou tentar buscar ser melhor que ela. Cometi um deslize, não vou ficar me culpando. Acho que a gente entra até nas consequências, talvez, da justificação, né, amiguinho? Porque essa é uma primeira consequência, a gente tá num lugar diferente a partir do momento que a gente foi justificado. Sendo justificados, nós estamos diante da presença de Deus, o Rei dos Reis. E tendo essa consciência de que fomos justificados, entenda, nada te tirará da presença desse Rei. A gente pode se sentir distantes. A gente pode ter esse sentimento. Eu sinto que estou longe de Deus. Eu sinto que não estou mais me relacionando legal com Deus. Beleza, a minha relação com Deus pode estar dessa forma. Mas você foi justificado. Você está na presença de Deus. Por mais que você não sinta a presença dele, ele está na sua frente. Uhum. Ele está ali, ele não mudou na relação. Ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi você na forma como está ali se relacionando com ele, mas ele não mudou. Então, toda vez que vier essa noção de, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo ser o ideal. Poxa, conversa com Deus ali. Fala, eu não estou conseguindo, eu queria. E se submeta à direção de Deus. Não se submeta ao seu ego perfeccionista, né? Não se submeta ao seu ego que quer ser o melhor pela sua própria força. Se submeta àquilo que Deus e a palavra de Deus direciona para ser uma pessoa melhor diante da presença dele. E uma outra questão, amiguinho, dentro das consequências da justificação é a própria consequência escatológica, né? Eu acho que a escatologia, ela nos ajuda a termos uma noção futurística, né, do que vai acontecer. Então, quando nós somos justificados aqui e somos restaurados à presença de Deus, a nossa posição de justificados nos coloca numa posição diferente com Deus, a gente vive uma antecipação do que nós viveremos na eternidade. Na eternidade, nós também viveremos eternamente diante da presença de Deus, eternamente perdoados, eternamente longe do pecado, eternamente num novo patamar de vida, né, junto com o Senhor. Aqui nessa vida, a gente não vive isso de forma plena, mas de certa forma é o que nós estamos vivendo, de forma mais prévia, mas é o que nós estamos vivendo. Então, é uma realidade presente, mas que vai ter consequências imensas lá na eternidade com o Senhor, lá quando nós formos habitar com Ele. Então há essa perspectiva escatológica dentro da justificação também. Acho importante a gente não perder de vista. Como você já comentou aqui, né, que eu estava falando, eu sou eternamente pecador. É dentro da escatologia que a gente vai conseguir visualizar a purificação do ser humano. Uhum. É dentro dessa ideia que no final dos tempos, feito nova criatura, feito com novo nome, novo corpo, o pecado, a corrupção da carne vai ser deixada de lado, porque será criado um novo corpo. E aí seremos verdadeiramente puros. E aí eu acho que eu vou puxar, meu amiguinho, a nossa referência nerd do episódio. Puxa. Que a gente precisa de uma referenciazinha nerd aqui, mas quando a gente fala sobre essa reconstrução, essa criação de um novo céu e uma nova terra, eu gosto de Nárnia e a batalha final. Uhum. Que há uma cena maravilhosa da nova Nárnia, que é basicamente uma nova Jerusalém ali, e é uma cena triste de certa forma, uma cena muito interessante, que é o último livro, é o último momento, é a grande batalha, mas ali Aslan está ali criando uma nova Nárnia para todos aqueles que vivenciaram Nárnia e estão indo ali para, que são, vou falar, merecem, sim, creem nele, acreditam nele, têm nele a sua confiança. A gente vai passar por isso, então a parte do pecado vai ficar. O que vai importar é o nosso relacionamento com Deus no futuro. Eu acho que essa perspectiva escatológica, apesar de ser muito distante, ela é de relevância pra gente ter na consciência hoje. Eu preciso hoje construir a minha eternidade. Eu preciso hoje ter consciência do eterno. Eu gosto muito de pensar nisso.
Na verdade, Narnia é uma ilustração constante de justificação em todos os aspectos, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa traz o clássico também, né? Do Edmund, né? E teríamos outros exemplos em outras histórias de Narnia, mas acho que o mais conhecido do pessoal é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Sim. E o Edmund acaba sendo um clássico, né? Tudo que o Leão faz, né? O Aslan faz ali por ele não merecia. O Edmund não merecia nada daquilo. O Edmund, de certa forma, o traiu, se a gente for levar... Não, é isso, né? Eu acho que a escrita na pedra lá falava isso, né? Entregar a vida por um traidor. E mesmo diante da traição, o Aslan vai lá, o perdoa. E não só o perdoa, né? O destino do Edmund é se tornar um rei de Nárnia também, né? Isso é lindo. E o Aslan é quem o coroa. Então não foi simplesmente perdoei, pronto, tá tudo certo. Não, perdoou e colocou no lugar de excelência na relação ali com Aslan. Aslan é o rei ainda, né? Não tiramos o posto do Aslan. Mas mesmo sendo rei, ele nomeia, sem nenhum tipo de vingança, né? Aquela questão do impune, né? Uhum. Esquece o passado do Edmund. Ele é outra pessoa agora. Agora ele é um rei de Nárnia. Ele se arrependeu. É muito lindo. O Lewis, ele tem uma capacidade muito... Foi muito feliz em como ele escreveu as histórias de Nárnia. Mas vamos aplicar isso para a igreja, meu amiguinho, no nosso dia a dia, na nossa prática, pensando que, né, já falamos que não há condenação. O pecado tá ali, mas não há condenação. Mas entender esse processo de justificação, o que isso tem que mudar no nosso dia a dia? Cara, quando fala eu tenho percebido que essa questão da culpa é algo que permeia uma galera muito grande nas igrejas. Então, essa questão da condenação, gente, absorve isso pra sua vida no sentido de eu não sou digno de estar na presença de Deus. Realmente, você não é. Realmente. De fato, você não é. Isso quer dizer que você não vai se aproximar. Veja, Deus, na justificação, através de Jesus Cristo, criou um caminho pra você, não valendo nada, se aproximar dele. Então, eu acho que o pessoal ele tá ficando muito preso na culpa. E aí a gente, aí tá com o pé na jaca, né? E tá culpado, errou, se sentiu culpado, tá com o pé na jaca. Aí como ele já viu que ele tá culpado, ele resolve colocar os dois pés na jaca. Ele fica mais culpado ainda, porque ele já foi culpado uma vez, então ele vai se ferrar mais um pouco. E aí tem uma hora que ele afunda o corpo inteiro nessa jaca. E porque ele falou, não, eu tô culpado, eu não valho nada e tal. Eu falei, ok, levante sua cabeça e veja de quem você está diante da presença de quem. Você é culpado, realmente você errou. Arrependa-se, olhe para Cristo e tente ser melhor. Isso aí. Mas eu não valho nada. Não vale, que bom que você tem ciência disso. Facilita na relação com Deus você ter ciência disso. Porque Deus vai se entregar para alguém que olha para tua situação, tem misericórdia de você e está disposto a te ajudar a ser um indivíduo melhor. Eu só ia reforçar isso de novo, né? A gente tem uma realidade culpada muito forte nas igrejas. Então eu acho que a gente tem que trazer isso para a prática. Eu acho que às vezes a gente tem com Deus. A gente faz isso em todos os nossos relacionamentos. A gente tenta ter relacionamentos muito romantizados, né? E eu não falo romantizados no sentido romântico, mas da romantização, gênero literário romance. A gente fantasia muito em cima dos relacionamentos. A gente faz isso com amigos, a gente faz isso com pastores e líderes, a gente faz isso com ídolos e a gente faz isso com cônjuges. A gente romantiza as coisas imaginando assim que o relacionamento vai ser de uma forma que não é. A gente não pode romantizar nosso relacionamento com Deus. A gente tem que ter plena consciência de como funciona. Somos pecadores, indignos, mas Ele permite o relacionamento. Então, como a Bíblia diz, eu não vou lembrar agora qual versículo, mas é Paulo, nós devemos entrar com ousadia na presença do Senhor. E o que isso significa? Entra na presença de Deus, conversa com Ele, se relaciona com Ele. Você não é digno, você é pecador, mas você pode se relacionar com Deus. A gente precisa ter pé no chão. Eu digo em todo relacionamento, pé no chão em todo relacionamento, né? Mas como é difícil, pelo menos com Deus, que é o principal relacionamento que a gente vai viver na nossa vida, tem que ter pé no chão. A gente tem que entender, cara, qual que é o meu ponto? O meu ponto é justificado, então é assim que eu vou partir, é assim que eu vou viver. Tô livre da condenação, mas consciente do meu pecado e vou seguir nesse caminho. Levantar a cabeça, pelo amor de Deus. Uma leva de gente depressiva na relação com Deus. Pelo amor de Jesus.
Não, vamos ter que mudar esse quadro. É maravilhoso entender isso, né? Eu aprendi. Sim, eu aprendi que é uma questão de humildade. E humildade não é humilhação. Humildade é quê? Saber exatamente o meu lugar. Então, é uma questão de saber quem sou eu nesse relacionamento. E eu sou um pobre miserável que recebeu graça, velho. Então eu tenho que olhar pra Deus, abraçar isso, me alegrar nisso e tocar o barco. E aí eu acho que eu consigo puxar isso pro nosso segundo ponto aqui, meu amigo. Que é o quê? É entender que as minhas obras não são meritórias. Elas não vão me dar mérito de salvação. Mas elas são consequência dessa mudança. Quando eu entendo que esse Deus, mesmo eu não merecendo, me dá salvação, eu vou fazer tudo por Ele. Eu vou sim representar essa graça, essa misericórdia, essa justificação em obras de caridade, obras de amor, obras de serviço, uma mudança de vida. Então a salvação vem pelas obras. Não, as obras vêm por causa da salvação. Perfeito, aí tem uma ordenzinha, né? A gente estava falando que a sistemática às vezes organiza e não é tão legal a forma como as pessoas recebem, mas aqui é uma organização que a Bíblia coloca. Primeiro vem a salvação, a fé, que gera essa salvação em nós, e depois vem as boas obras, porque as boas obras vêm para glorificar a Deus, e elas são uma evidência da nossa transformação, elas são uma evidência da nossa mudança, e elas glorificam a Deus no final das contas. Então minhas obras não vão me justificar. Pare de tentar com a sua própria força. Não, eu vou me livrar do meu pecado, eu vou me livrar disso. Não vai. Nós sozinhos não conseguimos vencer o pecado, porque o salário do pecado é morte. Nós não temos como negociar isso. O pecado, se nós lidarmos sozinhos com o pecado, nós vamos morrer espiritualmente, falando aqui no âmbito espiritual, e depois também no âmbito escatológico. Sozinho lutando contra o pecado, nós vamos morrer, porque nós vamos sucumbir a ele. Agora, quando nos entregamos a uma relação genuína de salvação com Jesus, nessa obra de justificação, ele nos ajuda nessa luta contra o pecado. Então ele torna-nos justificados, e as transformações que vão acontecendo na nossa vida são fruto do Espírito Santo que habita em nós, e ele vai nos modificando. Ele vai se tornando aquele direcionador, né, do que é certo, do que é errado. Tá? Ele vai nos norteando para que a gente faça coisas diferentes e coisas melhores para a glória de Jesus e para exaltar a ação de Cristo em nossas vidas. Que esse é o objetivo final das obras, glorificarem o Pai que está nos céus, conforme está lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala de ser sal na terra e luz do mundo. Né? Ser sal na terra e luz do mundo é praticar boas obras para glorificar o Pai que está nos céus. Esse é o objetivo final delas. E acho que uma última aplicação, né, amiguinho? Não sei se tem mais alguma aí, mas uma última aplicação que me vem à mente é lembrarmos, estamos ainda no mesmo linha de raciocínio, né? Se não somos nós quem fazemos, quem é que faz? É Jesus. Só Ele é capaz de nos justificar. Só existe um mediador, só existe uma pessoa habilitada a consertar o nosso relacionamento com Deus. E essa pessoa é Jesus. Não é um pastor, não é um discipulador, não é um professor de escola bíblica. Não são essas pessoas, não tem nenhuma dessas pessoas que está apta a nos justificar diante de Deus. Esse dom não foi dado a homens pecadores. Esse dom foi dado ao Deus que se fez homem e não cometeu pecados, Jesus Cristo. Ele é capaz de nos justificar, e somente Ele, mais ninguém. Importantíssimo a gente ter isso em mente. Isso, como eu vou bater nesse ponto, porque eu acho que quando a gente fala sobre relacionamento com Deus, isso é importante. A consciência de entender o meu lugar, de entender o lugar de Deus. Se eu não entendo o que Jesus faz, qual é a função dele, essa ideia do mediador, do Espírito Santo, o relacionamento com o Espírito Santo, cara, se eu não entendo isso, eu vou me deixar levar por palavras de homens. Eu vou tentar encontrar um descanso para minha consciência, para minha alma, na ação humana, achar que eu tenho parte na salvação, achar que eu tenho livre-arbítrio e coisa assim. E a gente não tem. A gente precisa entender o nosso lugar em tudo isso, né? Jesus, ele é a entrega,
Jesus, ele é o soberano e, cara, tem que entender. Eu acho que é o ponto principal da justificação, a parte prática, a parte da ação dela é isso, é entender o lugar de cada um desse relacionamento. É isso aí então, meu amigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado nossos ouvintes por ouvir a gente falando sobre justificação. E cara, é tão difícil falar de sistemas, eu não vou nem falar teológicos, de sistemas cristãos, sem se empolgar, sem querer pregar, sem querer fazer um apelo, porque é tão maravilhoso estudar a palavra, estudar, entender Deus. E aí quando a gente pega um tema como esse, justificação, a gente entende, a gente começa a olhar, porque agora a gente pode fazer a experiência reversa, né? Lá no começo a gente comentou, Lucas comentou, deixou claro, há alguns pontos no Antigo Testamento que falam sobre justificação, mas quando a gente olha no Novo Testamento, a gente entende a justificação e a gente volta no Antigo Testamento e a gente caça a justificação lá e a gente enxerga isso. É tão maravilhoso entender essa Bíblia, que é um todo, que é completa, que concorda com si como um todo. Então é tão maravilhoso fazer esse exercício, estudar a teologia, estudar a Bíblia, meu amiguinho, é maravilhoso. É muito bom. Eu também me contenho aqui para não falar, tanto é que quando a gente selecionou os textos bíblicos, a gente nem botou tudo que a gente gostaria de trazer, porque senão a gente vai longe realmente. A Bíblia tem muitos temas extraordinários, e aí você que está nos ouvindo, se você tem algum tema bíblico que te chama a atenção, se você tem algum conceito, e você quer que a gente traga aqui pro Dois Nerds, a gente tem esse quadro, nós explica, manda lá pra gente, manda aí no meio que você achar aí nas nossas redes. Tem aí um monte de canal, você escolhe lá o canal, a gente usa mais o Instagram, mas se quiser mandar, dá pra mandar pelo Spotify, né, amiguinho, se eu não me engano, né? Spotify, dá pra mandar alguma coisa ou não? Deve dar. A gente faz dar nesse episódio, vai dar. Escolhe lá a caixa de diálogo que aparecer pra mandar pra gente e manda lá. E a gente tenta trazer aqui em uma horinha aí, a gente tenta explorar esse tema, porque a Bíblia é fascinante. A teologia bíblica é fascinante e a gente pode se empolgar bastante aqui compartilhando com vocês sobre isso. E falando nisso, siga o Dois Nerds lá no Instagram, Dois Nerds Uma Bíblia, siga a gente lá no YouTube, temos nosso canal. Talvez quando sair esse episódio já vai ter alguns videozinhos já lá, então acompanha a gente lá pelo YouTube, vai nos dando feedback também, o feedback de vocês ajuda a gente a melhorar. Com certeza terá. Siga a gente no Maratona também, estamos lendo aí o Diabo e seu Aprendiz, acho que eu tô certo. Eu acho que tá certo. Acho que é o Diabo e seu Aprendiz que a gente tá lendo. É difícil ser certo quando o Beto fica alterando a ordem dos episódios, né? Então, mas eu acho que vai ser o Diabo e seu Aprendiz que a gente vai estar lendo. Acompanha a gente lá no Maratona. E é isso, meu amiguinho, um prazer estar aqui com você falando de teologia. É isso aí, minha gente. Um beijo e um queijo.